Vai apertar. Olá, pessoal. Sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som. E esse aqui é o Santa Cruz Pod, o nosso podcast regional. Ajude Santa Cruz Pod a crescer, se inscrevendo nesse canal, batendo aí no sininho para receber as notificações e no Instagram, compartilhe os conteúdos e ajude o Santa Cruz Pod a crescer. Juntos pela nossa voz, juntos pelo nosso lugar. Eu tenho aqui na mesa de audiovisual 2 profissionais, Matheus Dantas e Josué Rodrigues. Matheus Dantas, solta a vinheta aí, garoto. Então, hoje eu tenho aqui a presença de um amigo de longa data. Tô ficando velho, hein? Sou amigo de longa data, né? Eduardo Tavares, corta pra ele. Eduardo Tavares, amigo de longa data de Urucânia, do Barro Vermelho especificamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade do Barro Vermelho, que fica aqui em Santa Cruz. Eduardo Tavares, seja muito bem-vindo ao Santa Cruz Pod, meu amigo. Isso... agradeço mesmo pelo convite, né? Estar aqui com vocês aqui no Santa Cruz Pod e poder participar, né, dessa empreitada, desse bate-papo aqui com vocês aqui, falando de comunidade. E você gosta de falar, hein? Antes disso aqui, a gente já, na época do carro de som, né? A gente batia de frente, no mínimo meia hora de conversa, né? É verdade. Meia hora não era nada, né? Nada. E estamos aqui hoje. Estamos aqui, né? No Pod Santa Cruz, e isso assim, é muito, muito legal, né, ver o desenvolvimento, né, do Claudinho do Som com essa tecnologia, né, de comunicação, e eu estou participando aqui de novo. O tempo passou, e eu estou muito feliz, cara, com esse projeto de ter transformado tudo aquilo que eu vivi na comunicação móvel aqui nas ruas de Santa Cruz, de toda a nossa região, a gente ter conseguido transformar dentro dessa modernidade da internet e que traz pra gente essas possibilidades de informação. É só uma continuidade, cara. Tô muito feliz de ter conseguido tirar do papel o Santa Cruz Pod. Perfeito, isso é maravilhoso, né? E saber que isso aqui é só crescer, tá? Vai desenvolver com o seu elo de comunicação que você tem todo com essa regionalidade, né? Com a região de Santa Cruz. Eu não digo não vou ser nem bairrista, né? Vamos falar da região, que eu acho que é maravilhoso isso, trazer para dentro do estúdio o que cada um pensa, o que cada um de nós podemos estar, desenvolvendo. Dar uma oportunidade para a população dar voz, porque eu dava voz, você sabe que eu dava no carro de som voz para as pessoas, sim, voz para as instituições. E isso aqui é para dar voz para o cidadão comum que não tem oportunidade, para a gente conseguir, né, criar essa identidade que a gente precisa, Eduardo. É para isso que foi criado isso aqui, cara. Perfeito. E eu estou lisonjeado com isso, ter sido convidado para participar desse programa com você. Vamos bater o nosso papo? Vamos lá. Eduardo Tavares, ele é uma pessoa muito influente ali em Urucânia, particularmente ali na comunidade do Barro Vermelho, né? Uma comunidade... Tem quantos anos ali, mais ou menos? Eu perdi a conta. Sim, o Barro Vermelho foi fundado, né, em 1988, né? E aí o nome já diz por ser Barro Vermelho, né? Tem aquele morro ali que era um stand de tiro do Exército, né? Próximo à Praça do Barro Vermelho, né? E as pessoas foram ali morar por causa da necessidade, né, de moradia, sim. Né? A área de Urucânia teve uma grande abrangência de moradores, suas famílias se estenderam. Foi uma extensão ali da Urucânia, né? Exatamente, como a gente diz que são as adjacências das comunidades a Urucânia, né? E Barro Vermelho nada mais é uma delas, né? Com mais ou menos, deve ter quase 5 a 6 mil moradores ali. É um bairro bem extenso mesmo. E tem já passou mais suas dificuldades, tem suas melhorias, né? Sim. Quanto o bairro,
né? Porque foi visto a necessidade há um tempo atrás, de algumas décadas para cá, porque era melhor se empenhar em desenvolver o bairro e trazer qualidade de vida para as pessoas ali, que de fato são merecidas, são pessoas trabalhadoras, são crianças que vão para a escola, e a necessidade do atendimento de uma qualidade de vida, que eu acho que é importante isso. Sim, Eduardo, há muitas décadas que a nossa região, os moradores, eles veio uma narrativa, né, vamos dizer assim, de décadas, mais de 5 décadas, que Santa Cruz não tinha possibilidade nenhuma de ser dependente. E agora nós tivemos recentemente uma entrevista muito importante com o professor Franklin, que ele afirmou se Santa Cruz fosse uma cidade, um município, seria a 4ª ou 5ª cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro. Mas foi colocado na cabeça das pessoas que não existia essa possibilidade. Ele também falou que aqui nessa região, qualquer pessoa que traga qualquer coisa, aquilo já muita coisa ao ver dos moradores, que não tem noção daquilo que nós podemos ter. Então, o Barro Vermelho é uma comunidade que você viu crescer desde lá do início, né? Desde o Barro Vermelho. Sim, do Barro Vermelho. Eu lembro que eu fazia propaganda com o carro de som, entrava no Barro Vermelho e era difícil de andar com o carro ali. O Fusquinha, né? Desde a época do Fusquinha. E imagino, né? E quantas dificuldades antes da obra você deve ter enfrentado ali, você que é uma pessoa pública. Você também atuou na área da saúde, não é, Eduardo? Como Sim, é que é? Conta pra gente. Sim, você tem uma formação aí nessa área social, né? Sim, eu tenho uma formação na área social, né, com um engajamento de uma história, né, uma história até familiar de um bom tempo, desde que oriundo de outros bairros que eu morei, outro bairro que eu morei. E aqui eu só procurei me aprimorar cada vez mais, amadurecer cada vez mais com conhecimento. A verdade, quando me coloquei como referência de liderança comunitária no Barro Vermelho, né, do fato do que eu fui representar. Então, tinha que ter engajamento, adquirir o quê? Conhecimento. Acho que conhecimento é tudo, você aprender, né? Aprender e adquirir, como eu falei, o conhecimento ele é tanto pessoal quanto intelectual. É você adquirir para crescer e se alimentar disso, né? E aí você ajudar a desenvolver o bairro com o que você aprende. Como é que eu vou fazer isso, né? E procurar os parceiros para ajudar nesse desenvolvimento. Eu acho que para mim foi uma grande conquista, né? Que eu, assim, como êxito e objetivo de ver hoje o Barro Vermelho desenvolvido, né? Como eu falei, da qualidade de vida, onde eu destaquei naquele momento que o bairro ter qualidade de vida era o quê? A gente tinha problema de saneamento básico, a gente tinha problema de água, enfim. Não, a gente tem que ver isso de uma outra forma. E como vamos ver, é aprendendo para poder cobrar, né? Saber cobrar do poder público o que de fato é de direito. E isso, graças a Deus, eu consegui com êxito, né? Assim, eu acho legal. E nessa parte da saúde, como é que você atuou ali? Tá, e nessa parte da saúde... Foi bastante tempo, né? Não, eu na parte da saúde, praticamente, como eu estou sempre desenvolvendo alguma coisa, hoje eu estou na área de saúde, sou agente de saúde, né? Da unidade de saúde daqui. E tem quanto tempo que você faz isso lá, né? Desenvolve ele? É do Décio Amaral? Sim, Décio Amaral. Sim. Eu estou ali como 3 anos como agente de saúde, né? E eu acho que já é mais uma experiência a mais e procuro levar as minhas experiências adquiridas com o tempo, como questão de liderança comunitária, de ter essa boa articulação com o público, né? Sim. Esse engajamento com o público, de mostrar, né? Para o usuário, né? O atendimento, como é que funciona, como são os protocolos, quais são as regras que tem que ser cumpridas, não só porque é um espaço público de atendimento, as dificuldades, as limitações que se tem, né? Porque são muito mais coisas a desenvolver de uma estrutura, de uma conjuntura, né? Social e de saúde que todo mundo vive, né? Principalmente da região, e tentando fazer um atendimento que se chama acolhimento. Essa palavra acolhimento ela é muito importante quando você tem com o usuário, né? Na área da saúde.
né, que a gente começa a entender e ouvir a escuta, né, com o usuário. Isso é muito importante para poder você ajudá-lo, né, a adquirir um bom atendimento. Sim, sim. Mas, Edu, você também já tentou, como eu já tentei, né? Vi um candidato para... Imagino que todos nós aqui, amigos que já foram candidatos em toda a região, que eu conheço vários, né, nessa minha longa estrada aí, imagino que foi para libertar a comunidade, ver que seus amigos, seus familiares tivessem uma qualidade de vida melhor, né? Porque o que a gente presencia está chegando aí 2026, mais uma vez, são grupos e grupos e grupos que vê o seu lado, pessoas, amigos nossos, que só veem o seu lado, e essa falta de coletividade vai mais uma vez deixando a nossa região, né, a ver navios, né? E você que viu um candidato, eu lembro que eu passei você viu candidato uma vez ou duas? Não lembro. Eu vi uma vez, foi em 2010. 2010, a deputado estadual. Deputado estadual. Eu lembro que eu passei ali na ponte com o carro de som, com o carro de som, passei e vi você sozinho lá entregando seu santinho. Sim, isso aí. Conversando com as pessoas, né? E você tem teve na época uma votação expressiva, né? Dentro da Urucânia foi, né? Porque foi outra experiência legal, porque na época, em 2010, vinha 5 candidatos dentro da Urucânia, só na Urucânia. Foi na época do Samuel, né? Isso aí. Foi Samuel Flores. Isso. Foi. E vinha 5 candidatos. Eu achei. Era Samuel e quem? Você, Samuel, mas quem? Você lembra? Era Samuel, Isabel. Isabel. Jorge Bezerra. Tá. Eu, Samuel, Jorge Bezerra e Isabel, isso mesmo. E eu até propus, né? Quando a gente vinha candidato, a gente é muito amigo e a gente se reunia para conversar e bater papo sobre as questões das comunidades, problemas, etc. Né? Cada um tem uma visão diferente, isso é bom porque é democrático, né? A gente está conversando sobre isso e cada um tem sua referência, né? Eu achava interessante porque a Isabel trabalhava com festa. Sim. O Samuel... Ele é um comerciante, é um administrador, né? Eduardo era o líder comunitário. O seu Jorge Bezerra era figura folclórica. Lembra? Não querendo ser pejorativo, né, com a pessoa, mas acho que é legal, porque cada um tinha sua referência. Isso é importante para você ver como é que essas diferenças elas conseguem, né, tá junto, mas enfim. A gente conversava sobre algumas ideias, eu até propus. Eu quero que isso fique registrado. Eu propus na época, né, no pleito, né, eleitoral de 2010, que nós fizéssemos uma sabatina na comunidade. Sim. Né? Ainda não estava intensa assim a internet. Sim, né? Não estava intensa. Estava começando, exatamente. Mas aí... Foi a época do falecido Orkut, né? Isso, o falecido Orkut, exatamente. E aí... Você já ouviu falar, Josué? Falecido Orkut? E aí não foi muito bem aceita a minha ideia, né? Porque eu me via uma pessoa muito enganjada, assim, fui muito enganjado na comunidade, porque já tem essa referência de dar melhor com o público, e cada um tinha sua referência, como eu falei aqui. E não foi adiante a ideia, né? E a gente fazia uma sabatina, reunir 100 moradores, né? Colocava num espaço dentro da comunidade, e a gente para uma mesa, e enfim, cada um levava sua torcida, cada um levava como se diz? Seus cabos eleitorais, sim. Era legal, mas seguia uma regra para todo mundo ouvir e perguntar. Cada um com seus subgrupos. Exatamente, né? Eu dei essa ideia, mas não vingou, porque o grupo acabou não aceitando e a gente chegou num denominador comum e depois cada um debandou para sua campanha, né? E com o passar dos anos, lá de 2010 foi passando, o que você sente? Mudou alguma coisa ali na Urucânia, Barro Vermelho, Saquaçu? Assim, alguma coisa concreta a nível de infraestrutura? Ou foi só a população que mudou? O que você assim sentiu com relação também a essa metodologia de abraçar quem vem de fora com
promessas. Parece que o tempo não passa, né, cara? Nesse sentido, né, cara? Verdade. Algumas coisas ali têm melhorado. O que poderia ter melhorado um pouco mais são as nossas mentalidades políticas. Isso aí. Entendeu? A nossa mentalidade política, a gente conjugar mais. Saber ouvir e aceitar a ideia do outro, aquilo que pode mudar. E não porque eu tenho poder, eu estou enganjado com alguém e aquilo me prevalece porque eu consigo mais isso do que aquilo. Mas a ideia do colega pode ajudar a fortalecer tudo isso. É a questão do ouvir. A gente ouviu o Claudinho que tem experiência, o Eduardo que tem experiência, o A, o B, o C, quem mais pode somar com a gente, ouvir nessas experiências, que se torna... A gente faz parte disso. Tipo assim, eu sei que hoje, de repente, eu não tenho nenhum interesse em aparecer, né? Porque eu tenho minha experiência, eu já tenho a minha referência. Isso aí é tranquilo. Mas o que eu puder colaborar, o que eu puder contribuir para que ideias mais, não só na comunidade ou até na própria região, possa fortalecer, a gente carrega uma cultura regional, exatamente o que a gente está conversando aqui. Isso. Porque políticos de fora vêm sempre e fazem, é o político de fora que faz. A gente acaba não criando o que? Uma referência. A gente se reúne quanto liderança comunitária, mas não cria nossa referência. A gente não tem aquele critério, é o fulano. Entendeu? Você sabe que Santa Cruz toda, nos subbairros é assim, cara. Cada regiãozinha de Santa Cruz tem esse problema, né? De pessoas que querem estar no sistema, não têm exatamente o interesse coletivo. Na verdade, é a individualidade. O cara só vê o seu lado. Isso é a região toda. Mas por quê? Porque foi plantado isso durante todos esses anos. Perfeito, né? É verdade. Hein? Todos esses anos foi plantado isso. Sim. E a população foi crescendo. Muitos migraram para Santa Cruz. Santa Cruz, nós temos um problema muito sério no estado do Rio de Janeiro de violência, mas Santa Cruz, em comparação às outras áreas da cidade, é menos violenta, né? Sim. Você ainda consegue, Sim. em vários subbairros, você ainda consegue ficar no portão batendo papo com seu vizinho, Sim. né? Você consegue andar com uma certa tranquilidade, né? Mas tem muita área da cidade aí que nós temos uma guerra civil não declarada, né? Não declarada, declarada pelo governo. E a gente almeja que nos próximos meses, né, com essa mudança que está acontecendo, porque não é o nosso propósito entrar nessa área ideológica, nessa área federal, né? Seja lá o que aconteça, o que mude em Brasília, Santa Cruz só vai se libertar quando olhar para dentro, quando emanar daqui, quando a nossa gente der um basta e a gente começar, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente começar primeiro com uma representatividade forte regional e depois a gente seguir para o outro passo, que é a nossa independência. Vai demorar um pouco, mas o primeiro é a representatividade. Então, precisamos de alguém em Brasília, para começar, daqui, da região. Mas o que vem de fora não permite que essa articulação interna seja feita. Esse canal é um ponto inicial para isso. Não sou eu que vou mudar nada, nem você. São as pessoas que vão conversar, chegar a um denominador comum. A população tem essa ferramenta agora na palma da mão, que é a internet. Pode assistir o Santa Cruz Pode, para criar laços, para que as pessoas de outro subbairro conheçam você e você conheça o outro que você nunca ouviu falar. O professor Frank esteve aqui. Ele não conhece você, você não conhece ele, vocês passam a se conhecer, criar laços e assim fazer a população mudar suas atitudes. Claro que não é de uma hora para outra, repito, sou redundante falar isso, mas é o nosso propósito. Mas são as pessoas que vão decidir se Santa Cruz pode, como eu falo sempre, né? Não, exatamente. E a gente carrega essa cultura, talvez não seja na nossa geração que essa transformação aconteça.
mas ela tem que começar, ela tem que acontecer em algum determinado tempo. E que esse tempo seja o nosso, né? Com essas opiniões, com essas nossas conversas, com esse nosso bate-papo, tentando modificar toda essa cultura política. Até porque a preocupação que eu tenho, que por mais que seja regional ou político, que a gente indica esse cara depois vai debandar e acaba largando a região. Eu fico preocupado com isso, porque com tanta tecnologia que há hoje, né, e com tantas demandas que há, vamos deixar Santa Cruz um pouquinho de lado e vamos tentar ver de outra forma uma outra situação, porque as gerações que estão chegando não estão nem preparadas para discutir exatamente o que é a região. Mas elas têm uma ferramenta, Eduardo, que a gente não tinha na época, com 20 anos. Quando a gente tinha 18, 20 anos, a gente não tinha uma ferramenta. A gente escutava coisas da mídia tradicional, principalmente, que a gente hoje a gente pensa, caramba, eu acreditei numa coisa que foi falada 30 anos atrás. Exatamente. E eu achava que era verdade. Agora mudou. Agora a gente tem como reconstruir a nossa região, né? O jovem, todos os jovens têm um telefone. Sim. Eles podem ser estimulados a pensar que nós podemos ter uma estrutura de esporte, de lazer para os nossos jovens. Você anda aí na região, você vê praça abandonada, sim, você vê alguns pilotos, né? Vou colocar uma praça aqui, uma estrutura ali, só para falar e colocar na mídia que Santa Cruz tem isso. Mas o que é a proporcionalidade diante de uma população imensa, né? Isso, verdade. Então fazer o jovem pensar, né, cara? Exatamente. Hoje, quando a gente fala assim, o que foi construído, como você perguntou, né? No início da conversa aí, desse nosso bate-papo, foi o que mudou no Barro Vermelho. Hoje a gente tem uma praça, né? Que era um local totalmente obsoleto, sim, que era uma lagoa, né? Onde as crianças ficavam totalmente expostas. Eu lembro que eu tomei muito banho naquela lagoa. Sim, sim. E hoje a gente tem uma praça, a gente tem uma quadra coberta, com tela, e toda telada em volta, inclusive tem até uma arquibancada bonitinha, tem um quiosque na Praça do Barro Vermelho, tem uns aparelhos para fazer atividade física, né? Uma coisa bem legal na comunidade. Quem pode olhar assim, é uma coisa muito pequena? Não é, porque a gente não tinha. E isso muda o bairro, muda a característica do bairro. Sim. Né? Depende de como você usa depois. Como você vai ter respeito ao teu bairro em saber que aquilo ali é uma coisa que ninguém pensou e que aquilo ali surgiu, não. Alguém pensou aquilo ali para que aquilo ali fosse implantado. Ou, né, porque não vou olhar lá pro administrador ou pro gestor que vai adivinhar que lá precisa disso. Alguém lá atrás brigou para que aquilo ali tivesse. Mesmo que não seja, desculpa falar, mesmo que não seja o Eduardo, mas houve alguém referencial que olhou para que aquilo ali, a necessidade precisava disso e que foi feito, né? Entre outras coisas que acontecem no bairro. O comércio também acaba se desenvolvendo, entendeu? Onde surgem as lojas de material de construção, porque as pessoas têm, com mais qualidade, ter o material para poder as pessoas fazer as suas obras dentro de casa, né? Até porque uma obra na comunidade ela acaba gerando emprego, né? Para os próprios chefes de família, isso é formidável, né? Quando se pensa nesse desenvolvimento, né? O que além de dar oportunidade para outros jovens ir ali, não é só porque trabalha numa obra, né? Mas ele aprendeu o sentido da responsabilidade, isso é importante, né? Saber que está ali, alguém criou alguma coisa na comunidade que surgiu a oportunidade, o que você vai ser depois é como você vai amadurecer. Edu, a gente tem como crescer como região de verdade. O que a gente vê, tem que ser dito isso, quando é feito alguma coisa em qualquer lugar de Santa Cruz, o primeiro fator, isso aqui vai dar voto? Isso aqui é para massa? Recentemente, lá na Estrada do Furado, tem uma reportagem ali. Foi uma equipe de reportagem. Você não viu? Eu assisti. Os moradores ali reclamando. Isso, você viu? Sim. Meia dúzia de moradores. Assisti. O poder público olha para eles e nem responderam, nem mandaram um representante falar com a reportagem. Por quê? Porque aquilo não dá voto. Não dá voto, Ninguém passa pela Estrada do Furado, que vai até o Palmares. Sim, verdade. Então não há interesse. Aqui, se sobrar dinheiro, a gente faz.
E assim é Santa Cruz toda. Vamos ver que época vamos fazer, quando estiver próximo a alguma coisa. Para aquilo dá voto, não, vou fazer isso que dá voto. Isso aí. A verdade é essa, tá? A mais pura verdade. Mas vamos fazer isso aqui que dá voto, não, isso aqui não dá voto, isso aqui dá, isso aqui não dá. Então, nós temos um enorme potencial. Eu estou redundante falando, nós temos um enorme potencial em várias esferas, várias áreas. Nós somos uma população mais que o dobro da população aqui do vizinho aqui, ó, Itaguaí. O município aqui do lado. Mais que o dobro da população de Itaguaí. Então, alguma coisa de errado está acontecendo, né? É verdade. Eu acho que Santa Cruz, já há muito tempo, eu nem sei a estimativa de quantos habitantes tem essa região de Santa Cruz, né? A última que eu tive notícia era de 400 e não sei quantos mil pessoas. Não, mas esse número aí é Santa Cruz, Paciência, Sepetiba, Guaratibas. Isso, entendeu? Isso aí. Cerca de 350. 350, Santa Cruz deve ter uns 240, mais ou menos. Tá. Então, toda essa estimativa já era uma área abrangente, que isso aqui tem uma capacidade para ter uma cidade. É como você comentou lá no início também. Mas tem gente que não tem vontade de fazer isso aqui acontecer, porque não tem interesse político que isso aqui desenvolva. Tem gente que você está falando que mora aqui. Mora aqui, é verdade. Mas a grande maioria tem essa chave, esse poder de decisão. Poder de decisão, isso aí. Através dessa informação descentralizada, dessa informação que temos aqui, o acesso agora de estar conversando, de estar conscientizando as pessoas que moram aqui, que nós podemos criar. Exatamente. Né? E será por que essas pessoas que estão aqui, que têm essa chave e não têm interesse? Hoje a gente tem um canal de comunicação perfeito, está sendo criado exatamente na região para isso. Pode atingir essa comunicação de uma forma muito positiva, como o outro que achar que é negativo, ele não está afim de interessado no programa, que eu acho que é importante. Nada é unânime, nada é 100%. Exatamente, né? nada é 100%. A maioria que vai decidir, em qualquer lugar, né? Sim, mas já seria o canal. Essa questão da comunicação da própria região, que foi criada agora nesse momento, exatamente para a gente poder usufruir e poder vir aqui expor quais são as nossas ideias, o que podemos mais em Santa Cruz, né? Podemos mais desenvolver, quais são as nossas vontades, quais são os nossos anseios, né? Quais são os critérios que tem para desenvolver melhor a Santa Cruz. Como eu falei, não é na minha geração, né? Na nossa geração, pode ser em outras gerações, mas é começar a criar essas ideias e amadurecer por essas coisas futuras. Isso aqui precisa, daqui a um tempo, é uma cidade. Sim. Isso aqui é uma cidade, podia ter meios próprios e independente de como poderia ser a quarta maior cidade do estado do Rio, não é isso? Exato. Por uma estimativa de uma própria estatística que há, para desenvolver, mas os interesses políticos, inclusive de quem representa a própria região, não tem interesse de desenvolver isso aí. Isso. Edu, eu te conheço mais ou menos uns 30 anos. A gente não fazia ideia que estaria aqui em 2025. Verdade, muito bom. No canal de comunicação no YouTube, falando para tanta gente, e importante para tanta gente que pensa igual a gente, né? Certo. Que pensa que, poxa, esse maluco desse Claudinho tá certo, esse do lado tá certo também. A gente precisa rever os nossos conceitos. Por exemplo, Santa Cruz, nós temos ali a Rua General Olímpio, né? Estou falando para quem mora na Urucânia, no Barro Vermelho, para chegar no centro de Santa Cruz. A Rua General Olímpio termina ali na linha do trem. Perfeito. Né? Há muito tempo já deveria ter um viaduto naquela região. Para quem mora na Urucânia, chegar a Santa Cruz e voltar rapidamente. Sim, até o dreno. O comércio ia fluir melhor. Perfeito. Dos dois lugares, né? A mobilidade, diminuir o engarrafamento lá em Santa Cruz, porque quem ia pelo Morro do Chá... Exatamente, porque entendeu? Ainda tem esse problema da mobilidade de Santa Cruz, que está há décadas aí, e tentam mexer uma coisa daqui para lá, e os espaços vão ficando cada vez mais estreitos, né? E ninguém desenvolve uma coisa macro, né? Uma coisa macro. Só micro. Assim, só micro. Então micro. Tudo só se reduz aqui em Santa Cruz. Cara, tem uma praça aqui em Santa Cruz que não parece que é em Santa Cruz. A praça no loteamento Parque Tropical. Não parece que é Santa Cruz. Uma praça linda,
tá? É o que eu te falei, uma praça piloto. Pô, vamos fazer isso aqui, não, Santa Cruz tem uma praça. Cara, uma praça linda. E realmente ela continua linda porque os moradores, eles se revezam e limpam a praça. Preservam a praça. Um lugar que não parece que a gente está em Santa Cruz. Sim, aí, tá? aí um local público. Do ambiente. Né? Aí, tu vai em outras 30, 40 praças, sim, tudo enferrujado, abandonado. Alguns locais políticos faz um ponto ali para voto. Perfeito, né? E com seus interesses políticos. Isso, é isso. Você anda Santa Cruz, vamos lá. Eu passei ali na estrada Aterrado do Leme. Eu pensei que estava na praia, à beirada da rua. Há tanta areia que não passa ali, ó, a coleta, aquele caminhão que suga areia, não passa, acho que nunca passou ali, desde que ele foi criado, né? Sim. E aquela terra pode ter um acidente, uma bicicleta, uma moto. E muita areia mesmo, porque não há a coleta do sistema para poder coletar. E vários pontos, se você passar e você for pontuar, né? Nós temos, não dá nem para contar aqui agora, né? Sim. Nessa nossa terra aí que a gente vive nela, né? É verdade. Espero estar vivo para poder ver essa liberdade, cara. Isso. É como você falou, a gente está aqui já há 30 anos, sempre batendo na mesma tecla, né? Mas não precisamos ser redundantes a isso voltar. Né, não queremos voltar, né? De fato, esse canal de comunicação é para ajudar a desenvolver, né? Que o que a gente comenta aqui hoje, né, de um critério de regionalidade, quem tiver interesse mesmo, ou que seja político, de ajudar a desenvolver Santa Cruz, que faça. Inclusive até participar daqui do programa, e vamos sim. Aqui a gente vai ouvir exatamente. Pessoas como você. Participar. Nós vamos ouvir escritores da região, compositores, músicos. Já teve aqui o MC de Nike, né? né? Ele teve aqui. E vai ter um grupo aí também, né, Josué? Qual o nome? Batalha da Glacial. Batalha da Glacial. A gente vai fomentar a cultura. Traremos aqui pastores. Padre Jorge já esteve aqui. A gente precisa dessa diversidade se unindo a favor do nosso bairro. Perfeito. De uma forma imparcial. Não é você querer fazer parcialidade. Para a gente se libertar, tem que estar imparcial, cara. É verdade. Tem que dar voz. Sim. Tem que dar voz à nossa gente. Tem muita gente que não sabia que isso aqui existia. E está sabendo através do amigo, através do familiar. É a divulgação que a gente faz, não só porque a gente participa, porque o Claudinho criou um meio de comunicação diferente agora. É o desenvolvimento, isso, da própria comunicação. Né? Isso, a gente tem que acompanhar a modernidade. Não adianta a gente ficar no tempo que a gente fica obsoleto. A gente tem que acompanhar isso. Sim. Né? E isso nada mais, nada menos, porque para a nossa região, você é o cara que, vamos dizer assim, como quando criou isso aqui, você é o... Como é que diz quando a gente cria? É o precursor. É o precursor da própria região, desse elo de comunicação. Não só porque andava com aquele carrinho, com fusquinha, a Doblô. Só com o fusquinha foram 8 anos. 8 anos, de 95 a 2003. Se meu Fusca falasse. Se meu Fusca falasse. Aí o José fica rindo aí, ó. Sim, se eu fosse que falasse, porque ele tremia. Ele era criança, ele né? Tremia, era criança ainda, não era? Ele tremia com o carro na rua, ficava lá perto da porta. Agora eu fiquei mais jovem. Eu fiz 51 anos, resolvi, tomei um comprimidinho. 2 horas depois começou a nascer cabelo. Aí tô aqui agora, 2025, com a nova versão do Cláudio Nascimento. Nova versão do Claudinho, comunicação, Santa Cruz pode. É muito bom, cara. A gente tá batendo esse papo descontraído, a gente esqueceu que tá sendo gravado, né? Isso que é importante, né? Isso que é importante, é exatamente isso. Eu fico assim, vendo... Sempre no começo, a sua mente, tá gravando, daqui a pouco você esqueceu, acabou. Virou falando. Um papo descontraído. Exatamente, vai falando. Pra gente trocar as ideias, pra gente... Mas exatamente, aquilo que você falou, o bate-papo tá legal, tá... Muito bom, inclusive eu fico preocupando por que isso aqui não desenvolve mais, Santa Cruz não desenvolve mais. Isso aqui já deixou de ser um bairro. A gente precisa divulgar mais esse canal para as pessoas,
primeiramente, se inscrever no Santa Cruz Pod, Sim. apertando o sininho, batendo no sininho para receber notificação, porque o YouTube ele vai entregar para aquela pessoa, vai entender que ela quer ver os vídeos, por isso é importante isso. E é isso, cara. A gente conta com o Santa Cruzense divulgar e aumentar esse canal de divulgação que foi feito pra gente. Sim, isso é importante. É como eu falei, que foi criado aqui na nossa região. Precisar de mim, a gente está aí para somar nesse elo de comunicação. Acho que é importante as pessoas que vierem aqui participar do programa, a gente criar essa dinâmica de bate-papo. Por que isso não se desenvolve melhor? Qual é a sua opinião? Vamos ver isso, né? E aí, quando a gente traz isso, a gente mexe a minha opinião, que aí a opinião ela é válida porque ela é crescente daquilo ali. A gente, como a gente estava falando, ouvir o que o outro pensa e dar essa oportunidade para vir soltar sua voz. Edu, eu queria falar com você uma coisa particular da Urucânia, né? Que a Urucânia é um local que eu cresci, né? Construí muitas amizades e queria tanto ver aquele local liberto também, né? Eu quero falar de coisa macro de Urucânia, não micro. O que a gente vê ali é micro, não é macro, né? Uma das coisas macro é o bendito do valão, né? Como é que foi esse início lá? Quais foram as primeiras promessas de obra daquele valão? Você lembra? O que eu no início? O pouco que eu posso lembrar daquele valão é que quando mediante aquelas obras, né, que começaram a acontecer tanto na comunidade ali do Vale dos Palmares, foi muito paralelo junto do Barro Vermelho. Sim, sim. O orçamento Mas ali. tem um problema de orçamento aqui, né? Tem. Em todo lugar de Santa Cruz, né? Tem. E aí, só pode gastar, em vez de gastar 100 milhões, não. Aí na Urucânia é só 5. Não, tem outras comunidades ali, porque senão como é que eu vou conseguir meu voto, né? Então, meu querido, mas aí tem uma coisa que para mim é muito importante, né? E nesse aprendizado de engajamento, tem uma coisa muito importante que se chama Ministério Público. E se a gente não acreditar que o político tal, A ou B, mesmo sendo da região, não faça, que a gente possa ter essa liberdade de engajamento, né, a gente quanto referência na comunidade, porque eu não lidero mais nada, eu não faço reunião, posso ser uma referência porque até um dia eu representei algo, alguma coisa. Mas você já promoveu muitas reuniões, Sim, né? muitas coisas, já promovi muitas coisas para poder deixar claro aquilo que de fato eu represento, ou representava, né? Hoje eu sou uma referência, onde todo mundo, eu digo, sou uma pessoa pública na comunidade, né? E aí, o que é importante é a gente aprender desse engajamento que existe Ministério Público. A gente se reúne e faz um documento e encaminha para o Ministério Público. Por que isso não faz? Por que isso não acontece? Porque já tem tantos protocolos, já tem tantas coisas que já era para ter acontecido há décadas e não acontece por causa de quê? Porque o político não tem interesse. Eu lembro que quando aquela obra do valão saiu, foi mediante a uma proposta que tinha que dar continuidade. Mas que obra que está dizendo? A metade do valão para baixo, ali do Rufus, que tentaram fazer o valão para só na metade, né? Exatamente. Dali para lá a água não vai, verdade, né? Uma obra que é só a metade. Uma obra que começa e não termina. Aí eu fico indignado com Também isso, fiquei indignado, porque aquilo ali foi gastação de verba. Tinha uma coisa chamada que era o as-built, que é o as-built de obra, né? Que é o chamado tal de resto de obra, de toda obra de comunidade tem. Você não tem noção. Tipo assim, eu posso falar do Barro Vermelho porque quando eu me enganjei dentro do Barro Vermelho para ter a obra, foi uma luta ali. Porque tinha um orçamento, eu acompanhei tudo isso. E tinha um resto de obra que eu fui alertado por alguns amigos arquitetos que era para me estar de olho. Mas politicamente, provavelmente esse dinheiro foi desviado. Né? Era para fazer a manutenção depois de que toda a obra é feita, o que faltar de reparo, essa verba é para ser gastada por isso. E isso nunca me foi passado, mas eu sabia que existia. E como é que eu ia brigar com isso? Né? Desculpa falar, sendo uma instância de uma representatividade que era só de comunidade ser pequena, né? O pessoal ainda não tinha uma formação para entender, né? Reunir a comunidade para falar sobre isso. Né? As pessoas queriam oportunidade para trabalhar e, enfim, e ver o bairro melhor. Toda vez que tem uma obra, a primeira coisa que aparece são pessoas que estão desempregadas e estão querendo um trabalho, né? Exatamente. Foi o critério que eu fiz.
era para que 80% da mão de obra fosse da comunidade. E Sim. que de fato foi. Uhum. Né? O tempo que a obra passou na comunidade, a comunidade foi bem servida com a sua própria mão de obra. Né? Sim. E a experiência disso tudo foi porque exatamente eu acompanhava todo o orçamento. Né? E cobrava mesmo, cobrava da empresa, cobrava dos engenheiros, dos profissionais, que tinha que ser feito dessa tal forma e fiscalizava, que é importante, né? O que de fato foi. Mas, entre outras coisas que acontece na própria região, a gente parar com essas vaidades. O pessoal do veterano falou sobre isso aqui, né? É muita vaidade. Porque, Claudinho, se hoje eu conheço A, eu não vou abrir espaço para o Claudinho conhecer. Eu passei por essa situação, porque até então, quando eu abri espaço para o colega abrir, depois o colega ia lá tentar articular contra o que eu tinha exatamente conquistado, alguma coisa que eu tivesse articulado. E as pessoas que eu tinha articulado por confiança em mim, pô, você trouxe aquele cara aqui, cara? O cara, pô, fez o contato, tá com a gente para isso aí, para tentar tirar de jogada. E a política é isso. Não é uma coisa meio surreal. Né? Por isso que a gente diz que a política é podre, né? E a gente aprende. Ainda mais aqui na ponta da linha, né, cara? Exatamente, na ponta da linha. E a gente precisando desenvolver e tentar mostrar para o amigo que a gente confia. E, na verdade, não é isso. Ele tem os interesses dele. Uhum. É assim a região. É assim a região. É assim a região. É assim na Areia Branca. É assim nos subbairros. Na Nova Sepetiba, é assim na reta João 23, é assim na reta da base, é assim no Cesarão. É o que acontece. Graças a Deus, eu nunca aderi a isso. Eu sempre fui um publicitário de rua, eu sempre fui, as pessoas me conhecem. Eu sempre ouvi essa frase em vários locais de Santa Cruz: estou trabalhando com fulano de tal. Aí quando eu fui pegar o nome do cara, não é daqui. Sim. Aí lá no João 23, estou trabalhando com fulano de tal. Estou trabalhando com fulano de tal. Eu, quando me envolvi em política e quando apoiei políticos, tá, tem que ser dito, sempre foi pessoas que moram na região, que moram em Sepetiba, que moram em Santa Cruz. Sempre me envolvi com política, com políticos que tinham a possibilidade, né, mais do que o de fora, ele tendo a máquina na mão, iam olhar mais para a gente do que para fora. Sim. Então, graças a Deus, eu sempre tive a minha independência financeira para não depender, não ficar na mão desses caras. É o que acontece aí. Infelizmente, a parte financeira é que determina as coisas e que deixou Santa Cruz desse jeito assim, cara. Desde Santa Cruz, desde os subbairros, e acaba a gente não, para a própria região de Santa Cruz, não desenvolvendo muita coisa, porque a gente acaba não criando as nossas peculiaridades. Isso. Imagina que, realiza comigo, se aquele valão de Urucânia tivesse sido canalizado há muito tempo, primeiro o problema de saúde pública, dos ratos ia acabar, para começar, né? Toda aquela área poderia ter sido urbanizada, feito áreas de lazer em todo o seu entorno. Todo o seu entorno, é verdade. E aumentar a parte gastronômica, com trailers, food trucks, áreas de lazer. Sim, sim. Ia mudar muito a economia. Se tivesse um projeto mais de planejamento e desenvolvimento para o bairro. Mobilidade. Nós éramos para ter há muito tempo na Urucânia mais 2 pontes para automóveis. Sim, verdade. Para que a Rua 7 fosse destinada a eventos da comunidade, carnaval, festa junina, religiosidades. Destinada para isso. Eventos culturais que a comunidade já está agregada nisso já há bastante tempo. Mas como aconteceu na Urucânia, aconteceu no centro de Santa Cruz. Vieram aqui, acabaram com a praça de Santa Cruz, a Praça dos Carros, a Praça do Rink, né? Sim. Acabaram com a praça, que era uma arquibancada, um local de manifestações culturais, desfile cívico, carnaval, o pessoal do rap, de todas as diversidades, vem aqui, faz o que quer em Santa Cruz,
porque não tem voz. Isso aqui é um local de voz. Santa Cruz Pod é para dar voz ao Santa Cruzense como você e como todos que passaram e ainda vão passar por aqui. Esse podcast é para que o Santa Cruzense converse, interaja e busque uma nova realidade que a gente está precisando, né, cara? Sim, isso é muito importante, né? Para a gente exatamente ter essa responsabilidade, né? De, tipo assim, hoje está aqui sendo convidado, de estar aqui a gente falar sobre a questão da nossa região, esse desenvolvimento, de como a gente quer isso daqui a longo ou médio prazo, né? E a curto prazo jamais. Isso aqui acontece. é Santa Cruz, Isso cara, aqui é ó. Santa Cruz. Isso aí. Sabe onde é? Corta para mim, por favor. Ó, sabe que lugar é esse aqui? Consegue identificar? Isso aqui é a Rua 7, cara. Sim. Ó, aqui é a Rua 7, isso aqui é a nossa terra, onde eu cresci aqui, ó, Urucânia. Sim, verdade. É? Exatamente. Monumentos históricos de Santa Cruz, antiga Fazenda Real, um bairro que faz parte da história do Brasil, aí do seu lado, Avenida João 23. Isso. Né? E é o nosso cenário, cara. O cenário do podcast é a nossa terra. Nossa terra, verdade. É só a gente... A população, que eu não tenho força de nada, não mando nem na minha casa. Eu não mando nem na minha casa. É a população que vai decidir Santa Cruz Pod, cara. Entendeu? Por isso que eu chamei você aqui e não vou cansar de convidar as pessoas para a gente conversar, para a gente chegar para as pessoas, primeiramente também fomentar esse canal, divulgar. A gente também vai para a rua fazer entrevistas, depoimentos, flagrantes também, com a equipe de reportagem de Santa Cruz Pod, vai desenvolvendo. Temos essa meta, né? Mas dependemos de vários fatores para poder ir para a rua. Né? Então, esse canal foi criado para o povo santacruzense, de Sepetibano, Paciência, de toda essa região. Então é isso, cara. Eu quero agradecer a você. O tempo passa rápido, né? Sim, passou rapidinho, né? Bate-papo. Exatamente. O nosso bate-papo aqui com o Eduardo Tavares, filho da saudosa dona, esqueci o nome da sua mãe. Antônia Tavares. Oi, seu Antônio Tavares. Antônia Tavares, que é chamada Dona Zélia. Era Antônio o nome da sua mãe? Antônia Tavares. Eu só conhecia como Dona Zélia. Antônia Tavares, porque era chamada de Dona Zélia na comunidade. Do antigo Bazar Tavares, Bazar né? Tavares, Já foi comerciante lá de Urucânia. Isso aí. E é isso, cara. Quero agradecer a você muitíssimo em nome de toda a nossa equipe. E você pode olhar para a sua câmera se quiser dar um recado lá, o que você quiser falar para o Santa Cruzense, para o pessoal que mora em Barro Vermelho, seus vizinhos, amigos de longa data, de Urucânia, Barro Vermelho e toda a região. Gente, é muito bom, né, muito legal participar desse Santa Cruz Pod. Venham, participe, colabore com suas mensagens. Aqui é um local de fala, né, de voz, que todos nós podemos participar para ajudar a desenvolver a nossa região Santa Cruz, né, onde todos nós temos nossos engajamentos, né, e ter essa facilidade desse canal que é importante, a comunicação. Vem e participe, Pod Santa Cruz. Valeu, valeu, Edu. Obrigado, meu irmão. Até uma próxima oportunidade. Ele é o pai da Maiara Tavares, que Isso. Vamos aguardar você aqui, tá, Maiara? Contar sua história também. Uma história muito bonita, uma pessoa que lutadora aqui pela região também, tá, Maiara? Esperando você aqui, tá? Obrigado pela participação e até o próximo vídeo. E são vocês que vão decidir se Santa Cruz pode. Valeu, obrigado. Valeu, Edu.